Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago. Não vamos ler ainda. Tiago, vamos ler no capítulo 1 daqui a pouco. Antes eu peço licença aos irmãos para ilustrar a nossa mensagem dessa noite compartilhando uma das minhas experiências de vida. Não sou muito de fazer isso, mas hoje coincidiu com o texto, uma pequena lembrança do passado. Em 1979, eu ingressei no Senai para o curso de marcenaria. E logo nas primeiras aulas eu me encantei ali com os fundamentos da profissão, que eram passados pelos professores, principalmente quando nós começamos a desenvolver projetos, desenhar os móveis que nós, em algum momento, faríamos. Eu já me imaginava ali lidando com as máquinas, com as ferramentas, e preparando o material, as madeiras e transformando em móveis e tal. Mas levaria muito tempo até que isso realmente fosse acontecer e que eu fosse capaz de transportar um simples projeto para uma tábua de madeira, uma prancha de madeira, e ali produzir alguma coisa finalizada com algum sucesso. Muito cedo eu aprendi que existe uma distância gigantesca entre a teoria e a prática. E quanto mais cedo se começa a praticar, mais cedo um conceito se torna um objeto, algo palpável, algo real. E isso só foi se tornar realmente uma verdade na minha vida muitos anos depois de muito trabalho, de muito aprendizado, de ter deixado um pouco a prancheta de lado e abraçado a prática para realmente aprender o ofício, Mas o que isso tem a ver com o nosso texto nessa noite? Bem, a carta de Tiago, ela trabalha com esse princípio. Tiago quer despertar os seus ouvintes, os seus leitores, para a necessidade de sair da área de projeto e passar para a área de produção. Ou seja, é a hora de transformar a teoria em prática, o aprendizado em algo real, concreto, transformar a ideia em uma realidade, em algo vivido, experimentado, em algo real. E aqui a matéria-prima é a palavra de Deus. A palavra de Deus, na perspectiva de Tiago, não tem nenhum valor se ela ficar apenas no campo da teoria para nós. Se nós aprendermos, acumularmos, mas não praticarmos. Então, o conhecimento que ele quer ver transformado em prática, em vivência, é muito mais que uma simples ideia, um conceito. Na verdade, trata-se de uma nova forma de vida, baseada, fundamentada na palavra de Deus. Então, Tiago acredita piamente que se os seus leitores começarem a pôr em prática a palavra de Deus, começarem a viver a partir dessa palavra, eles serão capazes de produzir frutos, mesmo no tempo da adversidade, mesmo no tempo dos desafios que a vida traz, que muitas vezes nos reprimem, que muitas vezes nos fazem desistir da caminhada até. Então, Tiago mostra que, mesmo nesses tempos de aflição, se nós estivermos firmados na palavra, e se a palavra de Deus estiver se tornando vida para nós, nós seremos capazes de frutificar, mesmo em meio às aflições da vida. Então, é sobre isso que nós vamos começar a refletir nessa noite. Vamos fazer a leitura de apenas 2 versículos inicialmente, e depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, Tiago capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar?
Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e trazer à luz as intenções mais ocultas, ó Deus, dos nossos corações, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos transformados, à luz daquilo que a tua palavra tem a nos dizer. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos que a tua palavra possa encontrar lugar em nossos corações e, ó Deus, ferir a terra do nosso coração para produzir frutos abundantes, ó Deus, que glorifiquem o teu nome e que também concorram para o nosso bem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Tiago escreve aos judeus cristãos espalhados pelo mundo, aqueles que estão vivendo em vários lugares, para onde foram, especialmente depois da perseguição da igreja em Jerusalém, da perseguição à igreja em Jerusalém. E ele fala aqui das 12 tribos, né, que é uma expressão simbólica se referindo a todo o povo judeu-cristão espalhado pelo mundo. E ele tem uma mensagem de encorajamento, porque as condições de vida da maioria dos cristãos naquela época eram condições muito precárias, muito difíceis. Tiago tinha conhecimento desse fato, e mais, ele sabia que muito dessa precariedade que os irmãos experimentavam era causada pela falta de compaixão e de solidariedade da parte de outros irmãos que eram abastados, mas que não repartiam os seus recursos. Então ele quer encorajar aqueles irmãos que sofriam, né, que vivem ou que sofrem, que vivem sob o peso dessa precariedade, e para isso, por um lado, ele exalta o benefício das provações na vida do crente, mostrando que elas são uma forma que Deus usa, muitas vezes, para nos levar ao amadurecimento na fé, para nos levar a uma busca maior da sua própria, do seu recurso, da sua graça, do seu socorro, da sua comunhão. E muitas vezes essas tribulações trazem então a oportunidade de crescimento, da perseverança, e mesmo diante das lutas, Tiago quer que esses cristãos não desanimem, que eles não abandonem a fé, que eles não abandonem a confiança em Deus. Então, por um lado, ele exorta esses irmãos que estão passando dificuldades, que estão numa situação precária, a não desistirem da sua luta, a não desistirem da sua fé, mesmo diante da precariedade. Por outro lado, ele também exorta os ricos, que eles repensem a sua falta de ação, a sua falta de sensibilidade para socorrer esses irmãos que estão passando necessidade. Eles precisam voltar à fé, a fé genuína, que é comprovada também por obras de misericórdia. Então, dessa forma, Tiago esclarece que para vencer as provas da vida, o cristão precisa de sabedoria. O pobre precisa de sabedoria para entender que mesmo em meio às provações, Deus pode dar a ele recursos para ser frutífero mesmo nessas horas mais difíceis. O rico precisa de sabedoria para entender que o que Deus deu a ele, deu também como uma forma de transbordar de recursos para que ele possa ajudar aqueles que têm necessidade. Ou seja, nem o pobre será abatido pela sua pobreza e nem o rico será abatido pela sua riqueza, mas ambos viverão uma vida de fé e equilíbrio, buscando a vontade de Deus e se fortalecendo mutuamente. Mas por que a sabedoria é tão necessária? Porque os valores do reino de Deus são muito diferentes dos valores deste mundo. E nesse sentido, um rico, à luz dos olhos de Deus, pode ser um pobre, e um pobre pode ser rico. E para entender essa dinâmica invertida do reino de Deus, o cristão precisa pensar a partir dos critérios de Deus. Por isso, ele precisa da sabedoria de Deus. Então, Tiago estimula esses irmãos
a buscarem essa sabedoria, porque ela pode ser dada gratuitamente a quem pedir, mas ele adverte, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é como as ondas do mar, ele não recebe nada de Deus, porque o seu pensamento é um pensamento que não é firme, ele tem ânimo dobre. Então, Tiago faz uma dupla exortação que vai mostrar como isso funciona. Em que sentido? Nos versículos 9 a 11, ele vai mostrar que o pobre deve se gloriar no fato de ter sido exaltado à posição de filho de Deus. E embora seja pobre nesse mundo, ele é herdeiro de uma vida gloriosa, de um reino celestial, de riquezas incontáveis, riquezas espirituais, contidas na sua nova vida em Cristo. Por outro lado, o rico deve se gloriar no fato de saber que, embora possua riquezas, porque Deus é um Deus generoso que concedeu a ele essas riquezas, mas, ainda assim, diante de Deus, ele é apenas um pobre, miserável e necessitado da graça que o salva, que o sustenta, que ele recebeu por causa do perdão de Deus em seu Filho amado Jesus Cristo. Então, Cristo se fez pobre para nos enriquecer, ou seja, então o pobre e o rico só podem se gloriar em Cristo Jesus. Resumindo, Tiago está mostrando que vale a pena perseverar, porque suportar a provação com perseverança tem ainda uma recompensa maior, que é a coroa da vida, é o que ele diz no verso 12. Por fim, ele faz uma advertência sobre uma cilada da mente que é escondida nas provações. E que cilada é essa? Nós vamos ver aí nos versículos 13 a 15. Ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, o que Tiago está mostrando é que nós precisamos perseverar, mas que também precisamos ser sábios nessa perseverança, para discernirmos, inclusive, as tentações que nos sobrevêm, como escaparmos delas, pela orientação que a palavra de Deus nos traz. Mas, basicamente, gostaria que os irmãos guardassem de tudo que vimos aqui nessa parte introdutória 3 afirmações. Primeiro, que as aflições também fazem parte do modo de agir de Deus nas nossas vidas. Segundo, que para ser capaz de manter a nossa fidelidade ao Senhor, seja na pobreza ou na riqueza, nós precisamos da sabedoria de Deus. E por fim, terceiro, as tentações que podem nos levar ao fracasso da fé jamais são produzidas pelo próprio Deus, mas elas são produzidas pelo nosso próprio coração, pela nossa natureza pecaminosa, que ainda faz parte de nós. É assim que nós chegamos ao nosso texto, e aqui nós vamos explorar 4 pontos, 2 hoje e 2 no próximo domingo. Então, vamos ficar aí entre os versos 16 e 18, num primeiro momento, onde nós já lemos: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é sobre a origem de todo o bem. Tiago agora começa a esmiuçar as verdades que ele salpicou nos versos anteriores, e ele faz isso inicialmente através de contrastes entre o que é do homem e o que é de Deus. Então, no verso 13, nós já vimos que ele diz que toda tentação é do homem. É assim que ele vai manifestar o que é do homem e o que é de Deus, separando bem essas coisas. E ele começa, então, o primeiro verso no nosso texto de base, dizendo: não se engane, meus amados irmãos.
Versículo 16. O auto-engano é um dos principais assuntos dessa carta, porque nós temos a tendência, irmãos, de nos enganarmos. Porque a realidade da vida, às vezes, é tão dura, tão difícil, é tão drástica, é tão difícil de enfrentar, que nós acabamos fugindo da realidade, nos escondemos, e às vezes fazemos isso de forma até inconsciente. Então, ser confrontado com aquilo que nós sabemos ser o certo, mas não queremos admitir, é algo custoso para nós. Então, nós agimos muitas vezes inconscientemente como um advogado de defesa, tentando livrar o seu cliente que ele sabe que é culpado. E então nós procuramos um substituto nesse caso. E conforme Tiago coloca muitas vezes, o nosso substituto é o próprio Deus. Nós jogamos a culpa nele. Quantas vezes nós ouvimos por aí as pessoas dizerem: eu não tenho culpa de viver desse modo, Deus me fez assim. Né? Vira e mexe, a gente escuta essas coisas aí, não é? Nos lembramos do próprio Adão tentando desviar a culpa para Deus ao dizer: foi a mulher que tu me deste. Para uma cultura em que prevalecia uma compreensão tão clara da soberania absoluta de Deus, seria bem fácil pensar que a tentação de pecar também procedia de Deus. Então, Tiago quer deixar claro que existe uma grande diferença entre ser provado por Deus e ser tentado por Ele. Então, ainda que no Antigo Testamento nós vejamos muitos exemplos de Deus testando, provando os seus servos de muitas maneiras, Abraão, Isaac, Jacó, povo no deserto, Moisés, Daniel, mas o próprio Deus jamais agiu para induzir alguém a pecar. Então, de onde procede a tentação? Do próprio coração humano. Então, resumindo, irmãos, se existe algo de mal em nós, isto vem de nós mesmos, não vem de Deus. Como o Agostinho diz, se existe alguma coisa de bom em mim, isso é Cristo. O mal que há em nós, isso somos nós mesmos. Mas alguém poderia argumentar: mas e o diabo, ele não tem culpa também? A questão é que a intenção do autor não é inocentar o diabo, mas enfatizar a responsabilidade pessoal do cristão. Porque, além disso, irmãos, como dizia Johann Bengel, mesmo as sugestões do demônio não representam perigo enquanto não se tornam nossas. Ou seja, se nós não dermos ouvidos ao diabo, as suas tentações não têm nenhum poder sobre nós. Então aqui Tiago está falando sobre responsabilidade pessoal. Não nos enganemos. E ele vai mostrar um primeiro contraste. Enquanto o mal procede de nós, todo o bem procede de Deus. Né? É provável que o autor aqui estivesse relacionando boa dádiva e dom perfeito com a sabedoria divina mencionada antes, né? Então, podemos concluir que a sabedoria que procede do alto, a qual se deve buscar em Deus, tem o sentido de discernimento, a capacidade de discernir ou de separar bem, lá no íntimo, a verdade da mentira. Então, esse é o primeiro contraste que Tiago vai trazer para nós. Segundo contraste, nós vemos aí nos versos 7 e 8, ele dizer assim: que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Já havíamos falado sobre isso. A pessoa que pede a Deus a sabedoria, mas que não crê que Ele realmente possa conceder. Então, Tiago vai dizer que essa fé vacilante, que não alcança nada de Deus, é indecisa e inconstante. Ela é vacilante também porque é coisa do homem, da humanidade fragilizada pelo pecado. Mas a esperança, por quê? Porque o Deus do qual nós procedemos na nossa nova vida e ao qual invocamos e chamamos de Pai, é um Deus invariável, Ele é imutável. E esses atributos são apenas de Deus, ou seja, nós vacilamos, mas Deus não vacila. Portanto, a nossa fé jamais deve se apoiar em nossas potencialidades, e sim na capacitação e na suficiência que vem de Deus. Amém, irmãos? Então, quando Tiago afirma essas coisas sobre Deus,
talvez ele tivesse em mente a atividade criadora de Deus, o Deus que pode criar do nada. A expressão do Pai das luzes que ele vai dizer aqui provavelmente faz menção ao Sol e à Lua, bem como aos demais corpos celestes, portanto vai nos remeter lá no princípio de tudo, mas não apenas isso. No verso seguinte, ele fala de outro momento da criação, o maior deles, quando ele cria os seres humanos, versículo 18, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E aqui está a razão de ser da necessidade de nós vivermos pela palavra. Nós fomos criados pela palavra, meus irmãos. Foi a palavra de Deus que nos criou. Então, não há nada mais coerente e consistente do que nós ouvirmos a palavra de Deus e sermos guiados por ela, porque nós nascemos da palavra de Deus. Então, o principal significado, né, de tudo isso, primeiro ele fala da palavra da verdade, que é uma expressão usada por Paulo várias vezes se referindo ao Evangelho, e em muitos momentos essa carta vai ecoar este ensino de Paulo, né, falando sobre vários assuntos que estão relacionados àquilo que Paulo também ensinava, mas esta palavra de Deus, ela é uma palavra que pode nos regenerar. Além de ela ter nos criado, ela também pode nos recriar, uma vez que nós fomos contaminados pelo pecado, então ela pode nos recriar para uma nova vida. Ele fala também das primícias, se referindo aos cristãos como as primícias de Deus, né, em Cristo, que nós vamos encontrar esse tema em vários lugares do Novo Testamento, Romanos, Coríntios, Apocalipse. No passado, esse termo estava ligado ao culto, às ofertas, e também remetia à alegria e contentamento pelas colheitas. Mas espiritualmente, fala da nação de Israel, que detinha o título que pertencia, de primícia que pertencia ao Senhor, Jeremias capítulo 2, versículo 3. Mas agora, em Cristo Jesus, todos nós fazemos parte das primícias do Senhor. E Deus está pronto para fazer a colheita de vidas para a sua inteira glória e contentamento. Então, que quando Cristo vier para fazer a sua colheita, nós estejamos maduros para sermos colhidos e recolhidos no seu celeiro celestial, de onde nós não sairemos jamais. Então, irmãos, esse é o primeiro tópico de Tiago. O segundo fala sobre a importância de acolher bem a palavra de Deus. Se Deus é o Pai das luzes, se Ele é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito, então, para que nós possamos ter acesso a essas boas dádivas que vêm de Deus, nós precisamos estar ligados a Ele. E a única maneira de nós estarmos ligados a Deus é por meio da sua palavra. Então, versículos 19 a 21, vão dizer: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Porque deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Em Tiago, ele não para na afirmação de que nós fomos gerados pela palavra. Ele avança para nos alertar para outra questão também fundamental a esse respeito. A palavra de Deus deve ter lugar prioritário em nossas vidas. Dois verbos aqui definem o que ele quer enfatizar: ouvir e acolher. E é interessante o que ele diz no verso 19. Vocês sabem essas coisas, meus irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Imagine se nós colocássemos em prática essa palavra, se nós levássemos a sério o que esse versículo 19 diz, especialmente na segunda parte: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado.
tudo seria bem mais fácil, né, irmãos? Nós somos tão precipitados para falar. Ouvimos muito pouco e falamos demais. Se nós fôssemos escrever essa carta, nós escreveríamos: cada um esteja pronto a falar, mas seja tardio para ouvir. Porque a nossa tendência é falar, a nossa tendência é emitir logo um juízo sobre o que vemos e pensamos que já temos uma opinião formulada àquele respeito, então já vamos falando sem ter conhecimento de causa, e essa é uma das razões de tantos problemas que nós criamos para nós mesmos na nossa vida. Então, Tiago está mostrando aqui o que a sabedoria que vem de Deus pode nos proporcionar. Ela pode nos proporcionar os recursos para sermos melhores ouvintes e mais sábios falantes. Ele não está dizendo que nós não devemos falar. Ele só está dizendo que antes de falar nós precisamos ouvir. Nós vivemos num mundo onde os ouvintes são poucos. Há muitas pessoas que, para conseguirem ser ouvidas, elas precisam pagar sessões de terapia, porque hoje nós não temos tempo para ouvir a ninguém mais, e ninguém tem tempo para nos ouvir. Nós estamos correndo de um lado para o outro, apressados, assoberbados com muitas coisas para resolver, e já não temos mais tempo para ouvir ninguém, e ninguém tem mais tempo para nos ouvir. A verdade já se perdeu há muito tempo no meio dessa guerra que nós vivemos hoje no mundo, e nós não sabemos ao certo o que nos espera lá na frente. O que sabemos é que vivemos num mundo de incertezas. E se nós pudéssemos colocar em prática essa palavra de Tiago que fosse dentro da igreja, isso já faria uma diferença enorme para nós, porque nós teríamos muitos bons conselhos para dar uns aos outros, à luz da palavra de Deus, seríamos bons ouvintes, ajudaríamos e consolaríamos muita gente, e serviríamos também como fonte de inspiração para outros, que também precisam aprender a falar menos e ouvir mais. Então, que o Senhor nos ajude. Em vários textos da sabedoria do Antigo Testamento, nós vemos advertências bem sérias sobre a necessidade do hábito, de controlar o hábito de falar, de dominar a língua. Provérbios 10, 19, diz que quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Temos ainda outros provérbios sobre o mesmo tema, sendo que em 17, 27 o autor fala sobre a relação entre o controle das palavras e o espírito sereno, não dado à ira. É mais ou menos isso que Tiago está dizendo aqui. Então, ele está ligando o descontrole provocado pela ira ao hábito de falar demais. Ou seja, a pessoa irada acaba falando sem refletir. E logo à frente, no capítulo 3, versículos 1 e 12, ele vai expor com mais detalhes as sérias implicações do mau hábito de falar sem pensar. Se você avançar um pouquinho aí para a página seguinte, você pode ver comigo. No capítulo 3, versículo 1, ele diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, aí ele vai dar aqui exemplos, de várias situações da vida, situações práticas, em que uma pequena coisa, um pequeno objeto, pode destruir grandes coisas. E assim ele vai usar essas ilustrações para mostrar como a língua, sendo uma das menores partes do nosso corpo, é capaz de produzir uma destruição tão grande quando ela fala demais. Então, ele vai expor aqui todos esses aspectos relacionados ao falar irrefletido, apressado. E, de novo, ele vai ligar esse mau hábito a uma razão específica. A fonte das palavras está contaminada, o coração, a mente está contaminado. Então, o que está faltando? A sabedoria.
A sabedoria que nos faz bons ouvintes e falantes tardios. O discernimento para perceber que a ira do homem jamais produz a justiça de Deus. Ou seja, quanto mais irados, quanto mais fora da razão e da sensatez, mais falantes, e quanto mais falantes, mais pecadores nós seremos. E assim nos distanciamos da retidão e da justiça nas quais Deus deseja que nós andemos. Então, existe um outro fator, além de falar demais, não é só tirar, nós também precisamos colocar. Então, em segundo lugar, ele vai mostrar de que maneira nós podemos aprender a ouvir mais e falar menos. Versículo 21, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. É interessante que Tiago está nos ensinando que a maneira certa de nós controlarmos o nosso hábito de falar demais é ouvir outra pessoa que está falando, o próprio Deus. Então nós temos uma dinâmica de contraste, deixar e acolher, deixar de falar demais e acolher a palavra de Deus, deixar a impureza e o acúmulo de maldade. O verbo usado aqui no texto seria melhor traduzido por despojar. Ele está ligado ao hábito de vestir ou tirar uma peça de roupa. Então, nesse caso, significaria tirar uma roupa suja e vestir uma nova. Então, é assim que Paulo vai falar sobre tirar os nossos trajes, do velho homem e vestir a roupa de uma nova natureza que nós recebemos em Cristo. E é possível que Tiago esteja fazendo algo semelhante aqui, quando o acúmulo de maldade tem o sentido de várias formas de pecados, os quais se acumulam nas nossas vidas e às vezes nós nos acostumamos com eles e já não percebemos mais o quanto eles são danosos para a nossa vida e para a vida dos outros ao nosso redor. Mas ele também fala de acolher. Precisamos acolher a palavra que foi implantada em nós. Implantada no sentido de que ela foi proclamada de tal maneira que ela penetrou no íntimo de cada um de nós e nos levou a um processo de regeneração, de lavagem, de transformação. Talvez tenha relação com a profecia de Jeremias, falando sobre a nova aliança, na qual o Senhor promete que iria escrever ou implantar as suas leis nos nossos corações e nas nossas mentes. Jeremias 31, 31. Agora, o que significa acolher essa palavra, irmão? Significa se render a ela. Ela não só veio para nos salvar, mas para permanecer dentro de nós e nos levar até o final do resgate das nossas almas redimidas. Nós podemos nos lembrar das palavras de Jesus: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, vos será concedido. O que é isso? Segurança na oração. Então veja como Tiago vai pavimentando o caminho da sabedoria e vai acrescentando elementos na elaboração de uma fé viva, consciente e eficaz, capaz de atravessar os vales de profunda angústia, luta e tribulação que nós enfrentamos e nos levar a sobreviver a esse dia mau. Isso certamente vai ficando mais nítido no final dessa porção que nós estamos considerando e nós vamos seguir com ela no próximo domingo. Por hoje, eu gostaria de fazer algumas aplicações à luz dessa breve meditação para nós. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de deixar para nós é que, assim como Tiago determinou para os seus ouvintes, para os seus leitores iniciais, também se aplica a nós o dever de buscarmos em Deus a sabedoria para a vida. Nós vivemos num mundo muito confuso, num mundo louco, onde não podemos confiar mais nas fontes de notícias que ouvimos, onde nós não podemos confiar nas instituições que antigamente eram uma
referência de segurança e de confiança para nós, onde até mesmo no nosso relacionamento com a igreja, com as lideranças cristãs, nós precisamos olhar bem em que terreno estamos pisando, porque podemos correr riscos. Um mundo onde a família tem sido atacada severamente, onde os valores têm sido distorcidos de uma maneira profunda, e onde muitas vezes nós sofremos da influência desse sistema mau e perverso, e passamos a desconsiderar, né, até as coisas que para nós, até um determinado momento, tinham um grande valor. Então, precisamos da sabedoria de Deus. Precisamos buscar esta sabedoria, não somente em oração, mas também no estudo diligente da sua palavra. E eu quero deixar uma palavra para você muito firme, mas com muito carinho e com muito amor que eu sinto por vocês, meus irmãos. Se você não tem tempo de buscar a Deus, se você não tem tempo de ler a sua Bíblia, procure consertar essa sua deficiência. Porque se você não tem tempo para buscar a Deus, se você não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a sua Bíblia, isso significa que você está ocupado demais. Você está gastando o tempo que você devia e o que você não devia com as suas atividades. Isso não vai fazer bem nem para a sua alma, nem para o seu corpo. Você não vai ficar rico por isso. Não vai resolver todos os seus problemas. E quando você mais precisar de recursos para lidar com os desafios do dia mau, você não terá esses recursos. E talvez, quando você perceber isso, seja tarde demais. Então comece a reorganizar a sua vida. Uma das coisas piores que existe na vida, irmãos, é arrumar armário, né? Eu detesto arrumar armário. Mas chega um momento que a gente tem que arrumar, né? E às vezes eu perco um dia inteiro, por exemplo, quando eu vou arrumar meu armário de livros, eu perco o dia inteiro jogando coisa fora e arrumando. Mas depois que eu arrumo, eu percebo que ainda sobra espaço. E enquanto a bagunça estava lá, parecia que o negócio estava todo tomado, o espaço que eu tinha. Mas depois que a gente arruma, o espaço aparece. Isso acontece, irmãos, também com a nossa vida interior. Quando nós buscamos em Deus o discernimento e a sabedoria para organizar a nossa vida aqui dentro, nós vamos perceber que tempo nós temos. Nós temos espaço para Deus, só que nós não conseguimos ver, porque tem tanta bagunça aqui dentro, que a gente não consegue enxergar o espaço que Deus espera que nós entreguemos a Ele, para Ele agir nas nossas vidas. Eu tenho certeza que de todos os problemas e lutas que você tem enfrentado, eu tenho certeza que para todos eles você pode encontrar muito mais força, muito mais graça, muito mais sabedoria e muito mais recursos, se você encontrar esse tempo que pertence a Deus. Não é seu, ele pertence a Deus, e você precisa devolvê-lo ao Senhor. Então, irmãos, a primeira coisa que precisamos é buscar essa sabedoria. É nos colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu por mim mesmo sou um homem tolo, sou uma mulher tola, não tenho sabedoria para viver neste mundo, e preciso dessa sabedoria, porque sem ela eu posso me perder. Então te peço, me dá graça, me ajuda, me concede a tua sabedoria, porque a minha mente é muito limitada para dar conta dos desafios que enfrento. O segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de colocar é que Tiago, ele espera que nós sejamos mais frutíferos do que nós temos sido. Mas ele não entende que nós devemos esperar ter mais tempo, ter mais oportunidade, ou ter uma situação mais propícia para nós frutificarmos. Tiago entende que nós podemos frutificar onde estamos, do jeito que estamos, seja qual for a situação que enfrentamos, a luta que estivermos enfrentando, ainda assim nós podemos frutificar.
É extraordinário como a natureza nos ensina, não é, irmãos? Extraordinário. Nós havíamos plantado ali não sei se é uma erva, eu acho que é uma erva. Ora, pronomes é uma erva? Uma erva, né? Nós tínhamos plantado ali embaixo do pé daquela árvorezinha que está ali, e ele estava meio esquisito, parecia que ia morrer e tal. Então, o rapaz que nos ajuda estava limpando o quintal, e eu falei com ele: essa planta aqui debaixo dessa árvore vai acabar morrendo. Faz o seguinte, tira ela daqui, põe lá embaixo do pé de goiaba. Se ela viver, viveu. Se não viver, paciência. Pelo menos a gente tentou. E olha, eu sinceramente achei que ela fosse morrer, mas ela ganhou uma força tão grande que está subindo até na goiabeira agora. Isso mostra, irmãos, que nós podemos frutificar, que nós podemos avançar, que nós podemos progredir se nós encontrarmos o nosso lugar. Precisamos encontrar o nosso lugar no reino de Deus, na obra de Deus. Cada um de nós aqui tem um lugar no reino de Deus, na obra de Deus. Não existe ninguém que o Senhor tenha chamado que não tenha o seu lugar na sua obra. Todos têm um lugar. E às vezes a gente não frutifica porque a gente está no lugar errado. Não estou falando fisicamente, irmãos, estou falando encontrar o nosso lugar no tocante aos dons que Deus nos deu, às habilidades que Ele nos deu, de como nós podemos servi-lo melhor com os dons que Ele nos deu. Mas nós estamos vivendo numa geração que não se preocupa mais com essas coisas. Nós nos preocupamos com tudo, mas não nos preocupamos mais em descobrir de que maneira nós podemos servir melhor ao Senhor. É algo que nós precisamos resgatar, irmãos. Tiago está nos desafiando nessa noite a voltarmos a ser frutíferos à luz da palavra que ele tem trazido aos nossos corações. Então, isso é essencial. E por fim, terceiro ponto que eu queria colocar para a gente orar é especificamente a respeito dessa questão da palavra. Meus amados irmãos, eu tremo todas as vezes que eu leio aquele texto onde Jesus diz que nós daremos conta de cada palavra frívola que nós dissermos. Esse é um texto que eu, sinceramente, gostaria que eu não tivesse lido esse texto. São aquelas porções da Bíblia que eu gostaria de ter ignorado, que eu não conhecesse. É aquela coisa do auto-engano que a gente falou no início. Mas eu conheço, e eu sei que toda palavra frívola que eu disser, Jesus diz que de toda palavra frívola que eu disser, eu darei conta dessa palavra. Então, nós também precisamos de sabedoria para controlar o que falamos. Para sermos mais pensadores e menos faladores. Para sermos melhores ouvintes. E se tivermos que falar alguma coisa que seja fruto de reflexão, que não seja fruto somente do impulso, e se nós não conseguirmos nos conter, é melhor a gente sair do ambiente e ir para outro lugar, para a gente não falar demais, para a gente não ferir, não magoar, não ofender, porque a gente faz isso com muita facilidade, e depois que começa, os irmãos sabem como é, né? Quando entra no modo automático, não tem jeito. É só carne, 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 carne. Mas a Bíblia espera que nós andemos no Espírito. Então, meus amados irmãos, temos um grande trabalho a fazer. Que Deus nos ajude, que Ele nos dê graça, nos fortaleça, nos capacite a alcançarmos este lugar onde a sabedoria de Deus determina as nossas ações, nossas reações, nossas palavras, nossos pensamentos e a nossa maneira de nos relacionarmos com Ele. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, essa breve
singela reflexão sobre a qual pensamos um pouco nessa noite à luz da carta de Tiago. Pedimos ao Senhor que o Senhor agora aplique essa palavra aos nossos corações e que nós sejamos capacitados por Ti, ó Deus, a pôr em prática tudo aquilo que temos aprendido. Esse é um texto, Senhor, que de maneira muito especial fala exatamente sobre isso, de como nós precisamos deixar de ser apenas ouvintes, mas nos tornarmos praticantes da Tua palavra. Então, Senhor, ajuda-nos e capacita-nos para que nós possamos mudar de posição, que o Senhor nos ajude a alcançar essa sabedoria que vem do alto, buscá-la, ó Deus, com fervor, com devoção, com dedicação, até que o Senhor nos conceda esta sabedoria da qual tanto precisamos para viver nesse dia difícil que tem sido, Senhor, os tempos atuais. Tempos de muita confusão, de muita mentira, de muito engano, de muita falsidade, onde nós precisamos enxergar bem o caminho por onde andamos, escolher bem, Senhor, a quem ouvimos e o que ouvimos, escolher bem o que nós permitimos que influencie a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas reações, ó Deus, as nossas escolhas. Então, Senhor, envia esta sabedoria do alto, que vem sobre nós para nos favorecer. Não queremos a sabedoria deste mundo, pois a Tua palavra acabou de nos dizer que ela é demoníaca, que ela não nos ajuda a viver melhor e, sobretudo, não nos ajuda a viver mais para Ti, na Tua direção, segundo o Teu querer e os Teus propósitos. Ó Senhor, capacita-nos para que nós possamos ter, ó Deus, como meta nesta vida, frutificar, Senhor, gerar frutos de arrependimento, frutos que glorifiquem o Teu nome, frutos que possam nos levar, Senhor, a uma vida mais alegre, mais cheia de significado, de motivação, de contentamento que vem do alto, para que o nosso testemunho, ó Deus, possa alcançar outras pessoas e nós possamos ganhar para Ti aquelas vidas que estão perdidas, mas que estão ao nosso alcance, ao alcance da nossa voz, ao alcance da nossa pregação, da nossa palavra, do nosso testemunho. Ó Deus, em nome de Jesus, capacita-nos a frutificarmos para a Tua honra e para a Tua glória. E a descobrir, Senhor, qual é o nosso lugar na Tua obra, quais são os dons que o Senhor nos deu, de que maneira nós podemos usá-los para Te glorificar, para Te exaltar, porque um dia o Senhor nos pedirá conta, Senhor, desses dons. Nós oramos para que o Senhor venha sobre nós e, ó Deus, desperte, Pai, a nossa mente, os nossos corações, a fim de que sejamos, ó Deus, tardios em falar e prontos para ouvir. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor possa colocar em nosso interior, Senhor, um alarme que toque todas as vezes que nós começarmos a falar demais, que nós permitirmos que a nossa boca se torne instrumento de iniquidade, de destruição, de ruína, e não de edificação, de bênçãos. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor faça esta obra, porque nós não temos o poder de fazer isso acontecer. Precisamos do Senhor. Dependemos do Teu agir, do Teu mover, da transformação que o Senhor pode operar em nós. Então, Senhor, vem agir em nossas vidas. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.